Imagina que essa linha laranja que eu vou colocar é o teu caixa, perfeito? É quanto que tu tem de dinheiro. E aqui esse ponto é o ponto zero, é onde alguém começa a pensar no negócio dele, por isso que ele entra no pensar, né? Ele está começando a pensar no negócio dele. Nesse período, normalmente o que as pessoas fazem, né? Quando elas estão num período de pensar, ou elas já começam a pensar porque elas têm um dinheiro em caixa e elas querem investir esse dinheiro para montar um tipo de negócio, ou elas não têm dinheiro, mas elas têm vontade de montar um negócio, perfeito? Então o caixa é zero aqui, tá? Agora vamos lá. A gente pode começar um negócio quando tu começar a pensar, tu começar a tentar alavancar o teu caixa, quer dizer, tu vai começar a guardar dinheiro para quando tu abrir o negócio, tu começar a investir, tu ter dinheiro no bolso, né? Ter dinheiro no bolso para começar a fazer investimentos, tá? Muito negócio não faz isso, ele não tem esse período aqui de, tipo, juntar caixa, né? Por exemplo, um cenário que é bem comum hoje em dia, né? Uma pessoa que trabalha para uma empresa, ela fala assim, cara, eu vou empreender. Tá? Então ele pode, por exemplo, ele passar 6 meses lá organizando, estruturando, pensando no negócio dele, que eu não acredito que ele precise de tanto tempo para pensar, porém ele pode precisar desse tempo para juntar dinheiro, juntar capital para ele poder começar a investir. Então ele pode passar esse período juntando caixa, para quando ele começar a investir, ele ter caixa para isso, perfeito? Aí vem alguns conceitos, né? Primeiro, que algum tempo atrás, volta aí, volta 4 anos, 5 anos, tá? Que já era difícil, as coisas já eram bem mais complexas, né? 5, 6 anos talvez, tá? Quando a pessoa juntava um dinheiro, ela torrava o dinheiro dela antes de começar. Por quê? Porque antes de começar a investir para crescer, antes de começar a crescer, ela ficava construindo a base. O que é construir a base? Ela construía tudo aquilo que é necessário para ela rodar uma campanha. Então, por exemplo, as pessoas tinham que comprar um e-commerce e elas gastavam às vezes 2 mil, às vezes 5 mil, às vezes 10 mil, às vezes 15 mil reais para montar um e-commerce. E o que acontece de fato é que ela torrava o capital dela na construção da estrutura dela. O que acaba se tornando muito caro se a gente for pensar, né? Porque imagina que tu tenha 20 mil em caixa e tu gaste 15 para montar a estrutura. Isso é muito caro. E isso vai tender a fazer com que tu não tenha caixa suficiente para ter o primeiro ciclo de crescimento. Entende? Vai fazer com que tu não consiga ter margem rápido, ou pelo menos lucro para te começar a reinvestir. Isso é um grande problema, tá? Isso é um grande problema e acaba afetando muita gente. Por quê? Então imaginem que antes de iniciar esse cara, ele investia grande parte do capital dele e ele ficava com um capital muito baixo para começar a investir em marketing, entende? Porque, obviamente, investir no e-commerce, mesmo sendo um bom investimento, ele não pode ser um investimento alto para quem está começando. Porque construir a base que vai deixar a tua empresa funcionando para começar a vender, não pode fazer acabar com o teu capital, né? E isso acontecia muito e, por mais incrível que pareça, 2020 está aí e está provando que ainda acontece, tá? Então, basicamente é o seguinte, a pessoa torra o capital dela antes de começar investimento em marketing. Lembrando que todo investimento que tu faz de início, ele deve ser muito voltado a vender mais, né? Não a tipo assim, eu quero o meu logotipo da forma mais perfeita possível. A não ser que tu tenha muito capital, óbvio. Se tu começar com muito capital, tu acaba torrando esse capital muito rápido, porque eu vou fazer o logotipo perfeito, eu vou fazer o e-commerce perfeito, e daí tu torra todo esse capital antes de iniciar. Uma decisão de cada um, né? Eu não sou muito a favor dessa decisão. Eu sou a favor de ter um capital para começar. E a partir desse capital eu começar a investir em coisas que vão retornar dinheiro. E não em coisas que vão simplesmente torrar ali e pode ser que, na verdade, eu perca aquele dinheiro. Que é o que acontece com muitos e-commerce que gastaram 10, 15 mil aí e não conseguiram começar a girar. Perfeito? Então, tem um ponto aí. Hoje em dia, a gente tem ferramentas e o teu capital deve ser utilizado para investir em marketing, em vendas. Perfeito? Não deve ser investido para criação muito cara. Por isso que tu vai começar com muitas plataformas. Então, por exemplo, tu vai plataforma SaaS, né? Essas que tu paga pelo serviço, tu paga mensalmente, tu tem acesso à ferramenta perfeita, toda funcionando e tu não precisa ficar preocupado em lidar com um programador, lidar com não sei o que lá, sabe? Tu tem tudo ali pronto. E hoje em dia a gente sabe, vai criar arte, tem o Canva, vai criar site, tem o GreatPages, vai criar um e-commerce, tem a Nuvem-Shop, entende? Então assim, tu tem plataformas para tudo e obviamente tu, com um custo muito reduzido tu consegue colocar tudo no ar. Primeiro ponto. Então,
Qual é o cenário que deve acontecer hoje? É tu ter quase nenhum gasto com a construção e o teu gasto ser focado em crescer, perfeito? E aí a gente vai falar sobre algumas coisas, porque quando tu não tem caixa, quando a pessoa chega aqui, então assim, a gente já viu o primeiro cenário, que é a pessoa que junta caixa quando ela está começando a pensar no negócio. Tem a pessoa que ela não faz isso, ela fica pensando, analisando e tal, e o caixa dela vai se esvaziando, ou ele continua igual, zerado, tá? Esse cenário aqui, ele é o mais difícil para escalar, porque tu começou da estaca zero, com R$0, né? E é aquilo, gente. Quando tu tem R$0 de investimento, a maneira mais simples de tu ganhar dinheiro é tu vendendo as tuas horas de trabalho, vendendo o teu trabalho, né? Então, por isso que muita gente que vai começar na internet acaba começando fazendo algum serviço específico. Por quê? Porque ele vai começar a vender as horas dele. A forma mais fácil de ganhar dinheiro sem investir dinheiro é vendendo horas, né? Simples, né? Alguém vai te contratar para alguma coisa. Então, se tu não tem caixa, isso é um cenário bastante difícil de começar com e-commerce, tá? Eu vou falar sobre algumas coisas aqui que tu pode fazer, porém, eu não acho a melhor estratégia. Eu acho que tu tem que ter caixa. Nem que tu fique nesse período que tu está pensando em montar o teu e-commerce, tu fique juntando capital. Porque vai chegar um momento que tu vai ter capital suficiente para começar os teus investimentos. Entende? Tu vai ter capital para testar as coisas, tu vai ter uma verba ali para testes, para entender um pouquinho do teu cenário, do teu público, melhorar algumas coisas que precisam ser melhoradas e a partir do momento começar a ter lucro. Perfeito? Então a gente viu sobre 2 cenários aqui, que é o cenário onde a pessoa não tem nada quando ela inicia, o cenário que ela começa a pensar e começa a juntar capital para quando ela começar o negócio, ela ter capital para investir. Logicamente, ela não pode botar esse capital, torrar ele em plataforma, tipo assim, cara, eu vou criar um e-commerce de 10 mil, daí gasta dos 15 mil que tinha, gastou 10 para fazer o e-commerce, já se ferrou, já tem só 5 mil, já não dá mais nada certo. E aí a gente tem um outro cenário, que é aquele cenário em que alguém começa um negócio com muito capital. Ele tem capital, ele já tem dinheiro guardado e o objetivo dele é investir esse dinheiro no negócio. E ele acaba muitas vezes investindo em montar um e-commerce, entende? Que tem muita gente que faz hoje em dia, tá? A gente tem 3 cenários diferentes e esses 3 cenários eles definem muito o que a gente vai poder fazer aqui, tá? Para eu começar a explicar aqui, eu quero dividir entre 2 categorias. Com capital muito baixo ou nulo, tá? Muito baixo ou nulo. Aquele que junto, então esse que tem capital muito baixo ou aquele que tem capital nulo, eles estão no grupo A, vamos chamar, tá? E aquele que juntou o capital ou aquele que já começou com muito capital, eu vou juntar eles num bolo também, é o grupo B. E aí, gostou do conteúdo? Então, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os conteúdos legais que eu vou trazer aqui, tá? E dá uma olhadinha nesses vídeos que eu tenho certeza que podem te ajudar também.